Alô, meu povo, paz e graça a todos vocês. Que vocês estejam bem, que a graça esteja com vocês, tá? Eu disse outro dia que no meu Facebook eu ia falar das coisas de Deus, né? Então eu estou aqui para isso hoje, para falar de coisas que já era para ter aprendido no catecismo, quando criança, né, de coisas que são consideradas do pré-primário, para falar a verdade, quando a gente bebia leite. Mas eu tenho que falar, porque a palavra de Deus também, além da gente, ela adverte. Oséias, no Velho Testamento, Oséias 4:6. O meu povo se perde por falta de conhecimento. E essa é a verdade, né? E o povo, isso reflete no povo até hoje. Tem tanta gente perdida na religião, né? Porque não aprofunda nos estudos, deixa por conta do outro, o que o outro fala. Ah não, o outro fala, tá falando, eu vou seguir ele, né? Vou advertir vocês de uma coisa, Jesus ensinou o Evangelho, que se um cego guia o outro, ambos tombarão no mesmo buraco. Depois eu vou colocar o capítulo e versículo na tela para vocês aqui. Tá? Então é o seguinte, se um cego guia o outro, ambos tombarão no mesmo buraco. Então isso é uma advertência que Jesus já fez naquele tempo. Então a gente tem que tomar todo o cuidado de vigilância, vigiar, né? Em todas as nossas vidas. Se eu não sei, eu pergunto. Se eu não sei, eu aprofundo, eu estudo, eu procuro saber. Mas não deixar na mão do outro, né? Religião é o seguinte, religião tem um jargão de que o cara que veste o terno e gravata ou a túnica, eles são os ungidos do Senhor. Isso é mentira. Isso é mentira. O cara pode ter um conhecimento, um dom de conduzir, de administrar essas instituições chamadas igreja, mas ele não é ungido mais do que ninguém, não. Aliás, essa unção passou a todos e não determinadas pessoas. A unção que se usava no Velho Testamento era quando o povo de Deus era guiado por reis, governado por reis. Quando Deus usava da teocracia para governar o povo, certo? Então eram chamados os homens ungidos, os reis. Era Saul, era Salomão, era Davi, né? Eram os ungidos do Senhor. Sim, só que isso acabou. Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. Vocês podem ler lá, eu vou pôr na tela aqui também. Que nós somos um reino de sacerdotes para Deus. Todos nós somos um sacerdócio de Deus. Nós não somos pessoas diferentes, com um grau elevado a mais do que ninguém. É mentira. Você que acredita nisso, porque você não procura estudar, você não procura aprofundar e acha que tem o fulano, o padre, o pastor, é que tem que resolver para mim minha vida. Aí tem gente que vai casar, pergunta para o pastor, pergunta para o padre, vai vender o carro, pergunta para o padre, pergunta para o pastor. Né? Tem problema? Não tem, você pode perguntar, mas não é uma função eclesiástica isso. Isso aí você pode perguntar para o seu pai, para sua mãe, para uma pessoa mais velha, que ele vai te dar o mesmo conselho, para um psicólogo, qualquer coisa, vai ser a mesma coisa, não tem diferença. Então essa é uma parte dos erros, tá? Agora o que eu quero aprofundar com vocês é sobre a guerra. Vocês já notaram? Se você prestar atenção, se você baixar a cabeça e pensar um pouquinho, você vai notar que várias guerras já surgiram. Eu quero dizer, nos anos 90, por exemplo, nos anos 90 surgiu a Guerra do Golfo. Olha onde é que está, tantos anos, né? Desde lá, vou pegar daí, mas tem outras. Desde lá, qualquer guerra que surge, aí vem um religioso e coloca na internet, coloca nas denominações, né? Que lá não tinha tanta internet naquela época, não tinha internet talvez,
Hoje tem, mas naquela época não tinha tanta tecnologia. Mas colocava lá na denominação que a guerra é o fim dos tempos, que Jesus está voltando. Até hoje, agora a última guerra foi Israel guerreando com Gaza. Né? Aí veio que é o fim dos tempos, que Jesus está voltando e etc. Né? Agora o Irã está atacando Israel, aí vem que Jesus está voltando e etc. É um erro ortodoxo, vou dizer assim, um erro ortodoxo. Se é que tem um erro ortodoxo, que o cara que é ortodoxo ele procura não errar, né? Ele procura ser firme nas coisas bem fundadas. Mas pode-se dizer que seja um erro dessas pessoas acharem que Israel hoje, o país de Israel, seria uma nação escolhida, diferenciada do resto do mundo. Isso é mentira, isso não é verdade. Israel é uma nação comum como qualquer outra. E eu vou provar isso para vocês aqui na Escritura. Israel não é, vou repetir, Israel hoje não tem diferença nenhuma do Brasil, do Afeganistão, do Japão, dos Estados Unidos, da Bolívia, etc. É tudo a mesma coisa. Né? Tudo a mesma coisa. Só para enfatizar isso, a gente pega aqui, eu estou com a minha Bíblia aqui, você pega aí Apocalipse no capítulo 5 e versículo 9. Apocalipse 5, 9. Você pode pegar aí, deixa eu abrir aqui. 5, 9. O que está escrito aqui no 5, 9? Alguma Bíblia aqui, ó. Apocalipse 5, 9. Está escrito o seguinte. Apocalipse 5, 9. Tá aí, está certinho. E entoaram um novo cântico, dizendo: digno de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue comprastes para Deus, olha só, comprastes para Deus, né? Os que precedem de toda tribo, que comprou para Deus gente de toda tribo, né? De toda língua, e povos e nações. Povos e nações. Então, esse Cristo, ele veio para o mundo. Deixa eu explicar. Cristo veio para o mundo, para salvar todo o mundo, nações, tribos, línguas, né? Etnias, enfim. Então, ele veio para o mundo, especificamente não veio para uma nação. Aliás, deixa eu explicar, ele veio especificamente para Israel, mas Israel o rejeitou, e eu vou explicar isso. Vou explicar isso aqui agora, né? Mas antes, eu quero que você pegue aí, nós estávamos em Apocalipse 5, pega o 7 e 9 também. 7, só você mudar de página que você vai achar. Capítulo 7, versículo 9, só para repetir, diz assim, ó: depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Enfatizou que nações, povos e línguas, que estariam na presença do Cordeiro, né? Que estariam na presença do Cordeiro, quer dizer, gente do mundo inteiro. Foi isso que João escreveu no Evangelho, João capítulo 3, versículo 19, se não me engano. Deixa eu ver se dá para pegar aqui rapidinho. João 3, 19, vamos ver se é isso mesmo. Eu não tenho certeza, mas aqui eu estou falando com vocês como se eu estivesse conversando em casa. Bom, aqui não tem muita profissionalismo, essa bobagem de muita coisinha não. Aqui é simples. Então é João 3, 19, vamos ver se é isso mesmo. João 3, 19. Sim, está escrito aqui, ó. O julgamento é este:
Mas eu quero ler antes, vamos ler o 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Interessante, eu falei o 19, mas acabou que seja o 16. Interessante, porque Deus amou o mundo e enviou o seu Filho, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Então, esse negócio que Israel é uma nação separada e qualquer coisinha que acontecer lá, Deus vai vingar, Deus vai fazer isso, não. Deus vai vingar Israel como se vinga para o Brasil, como se vinga para a Bolívia, para os Estados Unidos, todo mundo, é tudo igual. Tudo igual. Bom, Cristo deixou enfatizado bem claro que ele veio para Israel. Vamos ver isso? Me parece que é Mateus 15. Veja bem, isso é para enfatizar que ele falou que ele veio para Israel, para me chegar ao ponto que eu quero explicar para vocês. Vamos ver se é Mateus 15, quando ele conversa com a cananeia. Vamos ver se é Mateus 15. Mateus 15, no capítulo 15, versículo assim. Então, que no caso é Mateus 15, versículo 21 adiante, você pode conferir aí. Então, partindo Jesus dali, reuniu-se para o lado de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele dizia. Ele, porém, não respondeu a palavra. E os discípulos, aproximando-se, rogavam: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Manda ela embora, Senhor. Conversa com ela, manda ela embora. É isso que eles queriam dizer. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha só. Ela, porém, veio e dizendo: Senhor, socorre-me. Ele ainda foi mais duro ainda, né? Então ele respondeu: Não é bom, olha só, não é bom tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Para ouvir isso não é fácil. Ou seja, tirar o pão dos filhos é tirar aquilo que era de Israel. Olha a importância que a nação de Israel tinha naquela época. Tá? Então ele disse: não é bom tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Lembrando que os samaritanos, depois de uma confusão que vocês podem ver isso no Velho Testamento, os samaritanos eram também judeus, eles combinaram aí na separação dos reinos ali, Judéia e o reino do norte, o reino do sul, ali depois eu coloco o capítulo aqui se eu achar para vocês aí. Então, os samaritanos eram considerados cães. Entendeu? Os samaritanos eram considerados cães. E você vê que Jesus foi conversar com uma samaritana no poço de Jacó, né? Você vê que Jesus veio mudando a situação. E aqui ele já mudou. Ele disse que não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Mas a mulher com tanta fé disse: porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé, faça contigo como queres, ou seja, aconteça o que queres, a sua filha seja curada. E desde aquele momento ela foi curada. Então isso é interessante. Ele veio para Israel. Deus fez uma nova aliança na casa de Israel. O que isso significa? Significa que ele fez uma aliança com o país de Israel hoje? Não. Ele fez uma aliança na casa de Israel, a partir de Israel. Porque Paulo lembra em Romanos 11 que ficou um resto, como diz no Velho Testamento, né, um remanescente de Israel para tocar a igreja do Senhor. Que são os apóstolos e aqueles que creram.
Então ficou um remanescente. E que nós fomos enxertados nesta árvore chamada Israel, porque nós também éramos cães, os gentios, chamados de cães, que nós fomos enxertados nessa oliveira, né, e por isso somos salvos. E Paulo advertia naquele tempo de uma guerra entre os judeus que não aceitavam os pagãos, né, que teve que ir aceitando aos poucos, e aí os pagãos foram recebendo o Espírito Santo, vamos dizer assim, os gentios, não falo pagãos, mas os gentios, eles foram recebendo o Espírito Santo e Deus manifestando na vida deles, até que muitos teve que aceitar. Mas enquanto isso, Paulo tenta minimizar uma guerra, em Romanos 11, de quando ele diz que nós fomos enxertados, que a raiz não é nós, é Israel. Sim, aquele Israel lá, a raiz. E nós somos enxertados. Nós somos uma oliveira brava, enxertada numa oliveira de nascença, uma oliveira de princípio, vamos dizer assim. E Paulo diz, vocês se alegram por ter sido enxertados e eles rejeitados. Mas Deus tem poder para cortar vocês, que é um galho de oliveira brava, e enxertá-los novamente. Porque são, por causa dos seus pais, são muito amados. Seus pais eram Jacó, Abraão, Isaac, aquele pessoal lá. Desculpe aí os ruídos, mas o meu equipamento não é profissional. Acho que dá para vocês entenderem. Então, contudo, Paulo explicando isso, contudo, aconteceu no ano 70, aquilo que Cristo profetizou em Mateus 24, a destruição do templo e a perseguição da igreja, a grande tribulação que eles falam hoje, que a religião fala hoje, é mentira, a grande tribulação foi lá naquela época. Tem grande tribulação para o futuro. Isso é mentira, isso é jargão religioso, dogma religioso. Então, assim, a grande tribulação foi quando a igreja começou na sua fundação, que ninguém aceitava. Os judeus não aceitavam, os judeus não acreditam em Cristo até hoje. Até hoje. Para eles, o Cristo seria um rei terreno que viria e governaria eles e libertava eles de qualquer opressão. Só que o Cristo é um rei que veio espiritualmente, por isso eles não creram. E por isso Cristo fez um juízo contra Israel em 70 depois de Cristo, profetizado em Mateus com a derrubada do templo, porque foi rejeitado pelos seus. E ele vingou, Deus vingou em Cristo aquilo que eles fizeram com Cristo. Eu vou provar isso para vocês nas Escrituras. Já vou de imediato, vocês podem pegar aí depois para vocês fazerem a simples conferência. É Mateus 21. Mateus 21. Antes de eu ler aqui para vocês, eu gostaria que vocês atentassem para uma coisa que algumas religiões, algumas denominações falam aí, principalmente adventista. Vou falar já de cara, tá? O adventista diz que a parábola é apenas uma história fictícia, que ela não pode ter conotação real, mas é mentira. Todas as parábolas têm uma história e no fundo da história uma realidade. Tá? Por que eles falam que parábola é só? Porque eles são mortalistas, eles acham que a alma morre, dorme no pó, e depois que ressuscita é que vai ver. Mas enquanto ressuscitar, você dorme há 2.000 anos, 3.000 anos, você estava dormindo. Isso é outro assunto, mas só para vocês entenderem. Então eles negam a parábola por causa da parábola do rico e Lázaro, Lucas 16, onde Cristo mostra através dessa parábola uma realidade espiritual nossa. Uma realidade espiritual nossa. De fato. Tá? Então ele ilustra. Vou provar para vocês que isso é uma realidade espiritual de fato. Lucas 16, a parábola de Lázaro e rico. Aqui na parábola de Mateus 21, na qual é uma parábola com uma história verídica que aconteceu, que até os judeus reconheceram que Jesus falava deles. Presta bem atenção.
Nós sabemos que o reino de Deus, ou a igreja de Deus, ela foi peregrina, né, nos tempos contemporâneos, nos tempos de outrora, né? Ela foi peregrina. Por quê? Porque foi feito primeiro o tabernáculo, onde Moisés, onde é que ele estivesse no deserto, ele montava a tenda, chamada tabernáculo, e ali eles adoravam ao Senhor, né? Então ela foi peregrina. E esse povo foi escolhido para personificar, né, a igreja. Não sei se eu falei a palavra certa, mas é tipificar, melhor dizendo. Tipificar. Eles foram escolhidos para trazer a história de Deus naquela época como nação escolhida. Por que ela era nação escolhida? Porque Deus escolheu e quis mostrar o poder de Deus através deles. Mas eles caíram várias vezes porque não tiveram fé. Por isso Deus os destruiu o templo, né? E depois deixou um resto, um remanescente, e veio mantendo até a vinda do Cristo. Entenderam? E até para a igreja ele manteve esse remanescente. E então ele escolheu Israel e deixou o povo ali para mostrar os frutos de fé, mostrar os frutos de esperança e etc. Mas esse povo não mostrou isso. Por isso várias vezes teve guerra, destruído, foi exilado na Babilônia, etc. Então veja só, Mateus 21 retrata esta questão de Israel, como que Deus tivesse feito uma vinha e foi embora, e colocou empregados, colocou servos para cuidar, e que no tempo da colheita ele viria cobrar os frutos, né? Ele viria cobrar os frutos, mas aí ele mandou os servos no tempo da colheita, eles mataram esses servos. Quem são os servos? Os servos eram os profetas, que eles mataram, que eles apedrejaram. Vou ler aqui para vocês, né? Então, Deus mandou uma segunda vez, uma primeira vez, uma segunda vez, servos eles mataram. E por último ele disse, eu vou mandar o Filho, que representa na parábola Jesus Cristo. Os servos representavam os profetas que foram mortos. E o Filho representa o Cristo. Aí o que a palavra diz? Vamos pegar aqui para vocês verem. É Mateus 21, no versículo 33 adiante. 33 adiante. Ele diz assim, atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de uma vinha, ou dono de uma casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a aos lavradores. Israel arrendava aquele povo. Israel era Jacó. Jacó passou a ser chamado Israel. Jacó tinha 12 filhos. Esta nação foi composta de 12 tribos, 12 famílias. As 12 famílias e 12 filhos de Jacó. Era chamado Israel. Certo? Então, esse arrendamento foi para Israel, a nação de promessa. Certo? Então ele arrendou lavradores e depois ausentou-se do país. Ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que ele tocava. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram um a um, mataram outros e outros eles apedrejaram, né? Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma forma. Olha só, trataram da mesma forma, apedrejaram, mataram, né?
a este também. E por último, enviou-lhe o seu próprio filho, que representa o Cristo, dizendo: a meus filhos respeitarão, mas não respeitaram. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Presta minha atenção, este é o herdeiro. Ora, vamos e matemo-lo, e apoderamos-nos da sua herança. Veja só, a herança é de Cristo, a igreja é a herança de Cristo. Israel tipificava a igreja naquele tempo. Então veja só, continuando aqui. E aguardando, ou agarrando, lançaram-no fora da vinha e o mataram. O que representa isso? Cristo morreu fora dos atributos de Israel. Por exemplo, o sacrifício, tudo feito no templo, dentro da hegemonia israelita, judeia, mas Cristo foi expulso, morreu fora das portas. Hebreus 13 retrata isso, ele morreu fora das portas. Então, agarremos-lo, e lançamos ele fora e mataram ele, certo? Esta é a razão. Outro dia tinha um rapaz discutindo comigo que não eram os judeus que fez isso. Como que não era? Não, mas não foi todo o povo. Não foi todo o povo. É lógico que não foi todo o povo. É a mesma coisa de eu pegar 10 brasileiros, a polícia pegar 10 brasileiros num país aí, num lugar estrangeiro, e falar assim: não, foi os brasileiros que fizeram esse crime. Não quer dizer o Brasil inteiro, mas foi os brasileiros. Então foi os judeus, sacerdotes, sumos sacerdotes, a gente sabe muito bem disso na Escritura. Então mataram, lançaram ele fora e mataram. Quando, pois, aí Jesus faz a pergunta na parábola: quando, pois, vier o Senhor da vinha, Deus, o dono da vinha, quando, pois, vier o Senhor da vinha, o que fará esses lavradores? Aí os judeus responderam: fará perecer horrivelmente. Fará perecer horrivelmente todos eles. Mateus 21, 41. E fará perecer horrivelmente, e a estes malvados, e 41, fará perecer a esses malvados e arrendará, olha só, e arrendará a vinha a outros lavradores que remetam os frutos nos seus devidos tempos. Pois bem, arrendará a outros, aí agora nós vamos entender. Para 42, perguntou-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras? Olha só como que isso aqui é importante. Nunca leste nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a principal pedra angular. Qual que é a pedra angular que foi rejeitada? O Cristo. 1 Pedro, capítulo 2, verso 5, fala isso, vocês podem conferir lá depois. Então veja só, ele foi rejeitado, mas se tornou a principal pedra angular. E isto procede do Senhor. Isso não é uma invenção do Cristo, do profeta chamado Cristo, que muita gente não creu nele, que eles acham que ele era um homem comum. Isso não é uma invenção dele, isso procede do Senhor, maravilhoso aos nossos olhos. O versículo 43, portanto vos digo que o reino de Deus, olha só, portanto eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado
e será entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Versículo 43. Portanto vos digo que o reino de Deus não será tirado e será entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Todo o que cair, olha só, todo o que cair sobre a pedra, sobre Jesus, todo o que cair sobre Jesus, ficará em pedaços. E aquele sobre quem essa pedra cair, ficará reduzido a pó. Olha, não tem um autor bíblico que descreveu, a angústia, o sofrimento, a dor que foi no ano 70 depois de Cristo. Vocês sabiam? Não, isso não está na Bíblia. Eu não acredito porque não está na Bíblia. Porque não tinha quem escrevesse naquela época. Em 70 já tinha morrido 11 apóstolos. O único apóstolo vivo em 70, vocês podem retratar essa passagem em João 21, 22. O único deles que estava vivo em 70 foi o João. E João não escreveu sobre isso. João era um perseguido. Então, vocês não sabem a dor que foi, a angústia que foi esse momento em 70. Mas se você tiver coragem, eu estou dizendo coragem porque o livro é dessa grossura ou mais, o livro é dessa grossura. Você vai ler o historiador Flávio Joséfo, foi quem relatou alguns sinais, inclusive da porta chamada Formosa, que era pesada e que tinha que ter muitos homens para mexer com ela. Ela mexeu sozinha. Está escrito lá nos escritos de Flávio Joséfo. Mas não é canônico. Não é canônico, mas é histórico, meu filho. Você pode ler o que está na história. Você pega Macabeus 2, Macabeus 1, são livros que tem na Bíblia Católica, mas na Bíblia Evangélica não tem. Por quê? Porque eles acham que são livros históricos e que não têm canonicidade. São chamados livros apócrifos. Os livros históricos estão, tem vários historiadores no tempo que os livros deles estão aí. Em todas as bibliotecas, seja digital ou seja física, e está escrito tudo isso. Então leia Flávio Joséfo, que você vai entender os sinais ali do ano 70. Foi feio o negócio. Então tudo que caiu sobre essa peça será reduzido a pouco. Ali Israel perdeu o templo e perdeu os atributos do templo. Por quê? Porque se implantava a igreja. Já não havia necessidade de sacrifícios de animais. Já Deus não manifestaria em templos feitos por mãos de homens. Você pode pegar Atos 7, 48 e 49. O Estevão foi apedrejado até a morte porque ele falou contra o templo. E os religiosos não aceitaram, os judeus não aceitaram e apedrejaram. Aí conta que eu li agora mesmo da morte dos servos enviados. São servos, são profetas, A igreja chama Estevão de diácono. É um nome dado na religião. Diácono significa um serviçal, um servo. Então, servo, profeta, servos, etc. Mas aí tem gente que pega diácono e acha que isso é um segmento, é uma ordem, um mandamento de seguir, mas não, é um servo. E ele foi morto apedrejado porque falou mal do templo. Falou mal, mas falou a verdade. É Atos capítulo 7, versículo 48 e 49. Deus não habita em templos feitos por mão de homens. De 70 para cá, tudo é espiritual. No próximo vídeo eu vou falar de Hebreus 8, falando sobre isso para vocês. Próximo vídeo, tá? Então Israel perdeu os atributos ali no ano 70 e o que vigora é a igreja. E a igreja não tem os atributos de Israel. Embora a igreja católica seja uma cópia do templo antigo, com as vestes, com cores de vestes. No templo antigo, e muita gente vai ficar com raiva do que eu estou falando, mas é verdade.
No templo antigo ficava uma tocha acesa o dia inteiro, que significava a presença de Deus. Hoje a Igreja Católica tem um chamado sacrário, uma luzinha o dia inteiro. Ele diz que Jesus está ali o dia inteiro, e a palavra diz que Jesus não habita em templo feito por mão de homem. Ah, mas onde você está falando bobagem? Não estou falando, não, estou falando a verdade. Ah, você quer comungar? Por exemplo, na Igreja Católica, deixa eu pular um assunto um pouquinho. A Igreja Católica tem a comunhão, dá a hóstia para você, né? Eles fazem ali o cerimonial, até acho bonito. Eu fui católico, tá, gente? Acho bonito. Faz ali o cerimonial, né? Representando o sacrifício de Cristo. E eles pregam a substanciação, que na hora que o sacerdote e o padre faz lá o cerimonial da hóstia do vinho, tem a substanciação onde o sangue, o vinho se torna o sangue e a hóstia, o pão, que é pão, massa sem fermento, se transforma em carne de Cristo, né? Até por aí eu não sou contra, não. Você fez aquela reunião ali, você tomou aquilo ali, e etc. Perfeito. Você tomou aquilo ali, você acredita que está tomando o corpo e o sangue de Cristo, pronto, perfeito. Agora, quando eles colocam lá na caixinha e falam que ele está o dia inteiro ali, aí já não bate com a escritura, tá bom? Mas é isso. Então, a Igreja Católica, ela tem os paramentos, né? Tudo parecido com o templo antigo. O sacerdote, tem sacerdote, só o padre que pode celebrar a missa. E no antigo templo era só o sumo sacerdote que podia entrar no Santo dos Santos, que era um compartimento chamado Santo dos Santos, onde se faziam as expiações do pecado, ali, né? Etc. Essas regras tem na Igreja Católica até hoje. Eu não posso fazer isso aqui, tem que ser o fulano, tem que ser o ciclano, porque tem o nome de sacerdócio, porque usa túnica, usa terno e gravata, etc. Né? Então, mas isso acabou. Isso acabou. Verdadeira igreja é você. Verdadeira igreja é o seu coração. Templo feito por Deus, não foi feito por mão de homem. Tá bom? Mas voltando lá no Israel, então o que vigora hoje é a igreja, não é Israel. Israel, né, perdeu os seus atributos, né, de templo, etc. Inclusive hoje tem uns aí, né, os profetas de internet. Eles pregam que haverá um terceiro templo, que já tem até um lugar para construir um terceiro templo, mas eu não vejo na Bíblia profecia para terceiro templo. Se houver um novo templo, eu já estou passando da hora de terminar, né? Se houver um novo templo, e vir com sacrifício de novo, e etc., isso aí nega a Cristo. Esse tempo, 2000 anos perdido para nós, né? É como se retirasse esses 2000 anos de Cristo, de estudo, de aprofundamento, e jogasse no lixo. Ele sabe que não é isso, que não pode ser assim. Então não tem profecia para terceiro tempo. Você pode fazer o terceiro tempo onde você quiser, lá em Israel, onde é que você quiser. Vai ficar igual do Edir Macedo de São Paulo. Resolve nada só para ganhar dinheiro. Certo? Então, Israel, gente, é uma nação igual a nós. Tá bom? E aí você viu aqui a Bíblia. Quem vai me seguir aí vai ver que nos próximos vídeos eu vou falando, dando sequência, porque senão fica muito grande o vídeo. Eu já estou com mais de 40 minutos nesse vídeo aqui, ó. Entenderam? Então, eu quero sublinhar só uma coisa aqui, que tem muita gente escrota, né? Ignorante, e vai tentar me ligar ao antissemitismo. Está falando de Israel que eu sou antissemita. Não é nada disso. Né? A gente sabe que os semitas são os árabes, são os judeus, né? Eram os hebreus, essas coisas. Esse pessoal aí. Então esse pessoal, durante um tempo e até hoje, são movidos de inveja, de ódio de outras pessoas por causa da religião. Né? E isso é um antissemitismo. Mas o que eu trato aqui não é de antissemitismo. Eu trato aqui da parte espiritual das Escrituras, né, que são verídicas e verdadeiras, o que está escrito, o que eu estou falando. Então isso não trata de antissemitismo. Antissemitismo, se eu odiasse essas pessoas, né, os semitas são descendentes de Sem,
né, um dos filhos de Noé, um dos 3 filhos de Noé, que chamava Sem. Então eles são descendentes de Sem. E esse povo está ligado a árabes, a hebreus, a judeus, igual eu já falei. E esse povo é movido pelo ódio de muita gente no mundo. Isso aí é antissemitismo, tá? Mas o meu processo aqui, não é antissemitismo. O processo aqui é da parte espiritual da Escritura, que nós cremos. Eles não creem, mas nós cremos. Nós que somos cristãos cremos assim. E está escrito assim, e já foi provado para nós cristãos que foi assim que aconteceu, tá? Então, eu quero dizer que os israelitas, os judeus, né, de modo geral, os hebreus, os árabes, os povos árabes, são tanto amados como nós somos amados. E devemos amá-los e eles nos amar. Esse é o retrato de Cristo para nós. Tá? Não tem nada disso, não tem diferença nenhuma entre nós como nação, não tem nada, nem religião. Tá? A diferença é que as Escrituras são uma parte espiritual que difere das coisas. Isso não caracteriza antissemitismo. Nós precisamos amar os árabes, precisamos amar os judeus, hebreus, enfim, brasileiro, boliviano, estadunidense, etc. Esse é o verdadeiro amor que nós devemos ser como seres humanos, porque Cristo veio para todos, nação, povos, línguas e tribos. Tá bom? Isso não caracteriza antissemitismo. Deus abençoe a todos. Comenta aí se você quiser, aí no vídeo, né? Conversa com a gente e etc. Se você quiser compartilhar, fique à vontade. Deus abençoe a todos. Graça e paz. Eu volto no próximo vídeo falando mais desse assunto. Até mais.